Vamos entender hoje a profecia do Senhor para Amós, que está lá no capítulo 8, verso 11 do livro de Amós, do Antigo Testamento. Disse o Senhor Deus a Amós: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar e de norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: Como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Essa profecia temos que relacioná-la ao que Cristo explica lá no Evangelho, escrito no Evangelho de João. João, especificamente, capítulo 4, quando ele falou à mulher samaritana que estava tirando água do poço de Jacó. João capítulo 4, versos 11, diz assim. Verso 10, diz assim. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Esse é o diálogo entre a mulher samaritana e Cristo à beira do poço de Jacó, quando em síntese Cristo pediu um pouco de água para beber à mulher samaritana. E ela disse: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Cristo está explicando qual é o sentido da água que ele tem a oferecer, que é diferente da água do poço de Jacó. Então Jesus ensinou a ela assim: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Donde, pois, tens água viva? Disse a mulher samaritana a Jesus. E aí nós vamos ver a correlação lá com Amós, capítulo 8, verso 11. Agora no versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Ele está apontando para a água do poço de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Então nós podemos observar no verso 14 que Cristo enfatiza assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Qual é a água que eu lhe der? É a palavra dele. É o ensinamento dele, é a doutrina dele. A doutrina dele, o conhecimento de Cristo, ele é completo. Ele não necessita mais de outras filosofias, mas de outras teorias, porque o conhecimento de Cristo, o ensino de Cristo, ele tem todo o suporte necessário para aquele que nele crê obter a vida eterna. É um ensino pleno. Por isso que ele diz assim, no verso 14 do capítulo 4 de João: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, da doutrina, do ensinamento que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não vai precisar de outra filosofia de vida. Não vai precisar procurar aprendizagem em outro lugar, porque eu vou dar um ensino completo. O ensino que vai resolver definitivamente os seus problemas para essa vida e para a vida futura, a vida eterna, a vida vindoura. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que é uma fonte a jorrar? Aquele que aprender o conhecimento de Cristo, ele vai ser suficientemente instruído a ponto de ensinar outras pessoas e encaminhar outras pessoas
também para o caminho cristão. Não apenas ele vai ter a bagagem necessária para obter a vida eterna para ele mesmo, mas como ele vai ser autossuficiente em matéria de reino de Deus, porque o ensino de Cristo ele é completo. E nós temos que ver isso bem correlacionado com lá Amós capítulo 11, verso 11. Amós capítulo 8, versos 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Amós capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, Cristo é a palavra do Senhor. Cristo é a palavra viva de Deus, a palavra do Deus encarnado numa pessoa, porque ele vem em forma de ser humano. É o ser humano trazendo o conhecimento de Deus para toda a humanidade. E aquele que aprender dele, que absorver a doutrina, o conhecimento, o ensino dele, não só apenas vai ter a eternidade para si, mas vai também encaminhar, ter a possibilidade de mostrar o reino de Deus, de mostrar quem é Cristo para as outras pessoas, e de possibilitar que as outras pessoas encontrem a eternidade, encontrem a salvação. Por isso que ele diz lá no verso 14 do capítulo 4 de João, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, do meu ensino, do meu conhecimento, da minha doutrina, nunca mais terá sede, nunca mais terá necessidade de procurar a resposta para a sua vida em outro lugar, porque eu sou completo. E ainda pelo contrário, vai se tornar uma fonte, vai poder ajudar a encaminhar outras pessoas a procurar também o reino de Deus e a encontrar a salvação. Nós temos também uma correlação com Amós capítulo 8, verso 11, lá no capítulo 6 do livro de João, ainda no capítulo 6 do livro de João, verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí ele estava explicando aos discípulos lá. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos